Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão. E nesse vídeo trazer aqui o Edmundo para falar um pouco sobre o sistema defensivo do Vasco. Acho que todo torcedor do Vasco tá preocupado. O Edmundo vai falar sobre o Robson Bambu, porque segundo o Emílio Faro, o Robson tá em evolução, tá treinando bem. Vamos ver aqui a opinião do Edmundo. Edmundo também falou essa questão aí da cereja do bolo, do camisa 10, e ele trouxe aqui pra gente debater, por que não Marlon Gomes de camisa 10? Quero que você escute o Edmundo e dê a sua opinião também. E eu vou trazer aqui o João Guilherme, foi narrador aí da ESPN, da Sport TV. Ele deixou a opinião aí do que ele acha que vai ser a temporada do Vasco. Mesmo com as contratações aí, quase 90 milhões, parece que o João Guilherme não está confiante aí na temporada do Vasco. Quero que você ouça aqui o João Guilherme para deixar a sua opinião aí também nos comentários. Antes, vamos repercutir aqui algumas notícias do nosso Vascão, né? O Vasco encara hoje o Inter de Miami, mais um amistoso lá nos Estados Unidos. Chateado com essa notícia, porque o Orediano aí, uma informação do Globo Esporte, tá fora por um desconforto muscular, né? Nada que preocupa, mas ele não vai jogar essa partida, mas que ele esteja apto a jogar aí quando o Vasco voltar aí com seus titulares a jogar no Carioca, hein? Queria ver hoje, né, o Ivan, o Jair, o Orediano, todos os reforços do Vasco aí em campo pra gente já ter uma base melhor do que vai ser o Vasco, entrosamento e tudo mais, mas o Orediano tá fora hoje. Outra informação também aqui agora do Atenção Vascaínos é que o Vasco acertou sim aí com o goleiro Léo Jardim, é aguardado aí na próxima semana, vai chegar aí no Brasil para fazer exames médicos. Na minha opinião, vem para ser aí goleiro reserva do Ivan. É importante, eu acho que em cada posição você ter duas opções. O Léo Jardim lá atrás era cogitado para ser o goleiro titular antes do Vasco contratar o Ivan, então o Vasco aí tem duas boas opções no gol. O Léo Jardim eu não conheço, estou confiando aí na análise da 777, do Paulo Brax, do Barbieri, do Abel, né, que esse nome era cogitado para ser titular do Vasco. Então acho que o Vasco tem duas opções. O Ivan eu conheço mais e sei que o Ivan é um grande goleiro. Família vascaína. Falando aí dessa questão defensiva do Vasco, encaramos um time bem forte aí que foi o River Plate e deu ali um choque de realidade que o Vasco precisa realmente se preocupar com essa questão defensiva. Tem dois laterais que têm a qualidade, a característica de avançar bastante, ofensiva, e deixa um pouco a desejar defensivamente. E para isso você tem que ter ali dois bons zagueiros, né, família? Então o Vasco ficou meio exposto nesse jogo aí contra o River Plate. A estreia do Bambu também contra o Audax não passou tanta confiança. Eu sei que é só o início de temporada, mas é um bom ponto. O Vasco precisa de reforços para esse sistema defensivo. E não zagueiros para chegar para compor elenco, para disputar a posição. Zagueiro para bater na mesa, como eu disse aqui no vídeo de ontem, e ser titular. E surgiu essa informação aqui do Joga 10, ó, que o zagueiro Andrés Linas, deve ser assim a pronúncia do nome do jogador, é um zagueiro do Milionários, também é um jogador de seleção colombiana, foi oferecido aí pro Vasco. Não conheço o atleta, não sei se ele realmente rende lá no Milionários, mas tá aqui a informação do Joga 10, que é uma oportunidade de mercado aí pro Vasco. O jogador que custa aí o passe, segundo a informação aqui, 11 milhões e 200 mil reais aí, família vascaína, se o Vasco quiser contar com esse atleta aí. Não conheço, mas acho que o Vasco, como disse aqui, tem que trazer um zagueiro para ser titular. Esse é o Andrés Linas? Eu não sei, mas tem que chegar, família vascaína. Dentro disso, o Edmundo ontem na live estava comentando, né? A gente fala até bastante aqui da cereja do bolo, e eu vi alguns comentários aqui no nosso canal, muito interessante, e a galera comentando assim, poxa, como é que vai vir a cereja do bolo se o Vasco nem tá com o bolo pronto ainda? Eu acho que essa questão do sistema defensivo tá preocupando muita gente. O Edmundo falou ontem aí sobre o Robson Bambu, porque segundo o Emílio Faro, na coletiva, ele tá evoluindo. Se liga só o que o Edmundo acha. Já passou da hora, né, Gui? Dele tomar consciência de que a carreira de jogador de futebol é curta e passa muito rápido. Então, eu acho que é uma oportunidade gigantesca, mas é claro, o cara chega mal e treina por 20 dias, claro que evolui. O estranho seria não evoluir, mas tomara que ele tome juízo, que ele se cuide fora de campo e que ele traga, né, de volta a expectativa que ele tinha quando começou a jogar a sua carreira no Santos Futebol Clube. Ele é um zagueiro
rápido, né, de boa estatura, né, bom na bola aérea, tem uma certa qualidade para sair para o jogo. Então, ele é um jogador que desperta muita atenção. Tanto que ele foi para o Atlético Paranaense, vendido, do Atlético Paranaense foi para o futebol francês, e aí depois parece que se acomodou. Né? Quando chegou no Corinthians, então, foi o pior momento da carreira dele, por isso ele deve ter sido oferecido para o Vasco de graça, e o clube que detém o passe dele deve pagar ainda uma parte do salário, porque foi uma contratação assim, ó, muito rápida, né? Sinal de que foi bom para ambas as partes. Aí, família, eu espero que surja aí uma boa oportunidade de mercado. Inclusive, na live ontem do Edmundo, ele e o Gui estavam comentando sobre o Lucas Veríssimo. Eu não sei a situação dele lá no Benfica, se ele tá machucado, tá se recuperando, quer voltar pro futebol brasileiro, né, para melhorar o seu futebol, para encontrar aí o seu bom futebol aqui no futebol brasileiro, mas seria um bom nome. Um cara que jogou muito bem no Santos, mas que seja um outro nome, mas tem que chegar realmente um jogador aí para assumir essa posição, para que o Bambu possa se recuperar com tranquilidade. Porque um outro ponto que foi falado lá na live do Edmundo, e eu concordo plenamente, foi o seguinte: o Vasco vai ter paciência, os torcedores do Vasco vai ter paciência, eu acho, com o Puma, com o Orediano, com o Piton, né, com o Jair, se tiver uma ou outra partida ruim. Mas com o Bambu, eu acho que a torcida não vai ter muita paciência, porque já foi um jogador que jogou com muita desconfiança. Então o Vasco tem que trazer até outros atletas aí para essa função, para dar mais tranquilidade para o Bambu evoluir pouco a pouco. Família vascaína, pelo menos essa é a minha opinião. E essa questão aí da cereja do bolo, o Edmundo trocou uma ideia sobre isso ontem na live dele, e segundo ele, por que não Marlon Gomes de camisa 10 do Vasco? Se liga só. Aí, Edmundo, é aquela parada que a gente falou, né? Não tem como você trazer um jogador de qualidade boa, principalmente o camisa 10, sem gastar um pouquinho mais, cara. Você não vai trazer o Oscar por menos de 1 milhão por mês. Você não vai trazer o Coutinho por menos de 1 milhão por mês. Rames Rodrigues, Isco, que falaram muito, né? Então, assim, não tem como, né, Edmundo, a gente falar, vai ser sempre até 500 mil para trazer um cara de qualidade, como é o Matheus Pereira, pelo que eu tô vendo. Nenhum desses que você citou aí viria pelo teto salarial que o Vasco propõe, né, de 500 mil. Mas, assim, Zé Comé é um dos vascaínos mais fanáticos que eu conheço, é bem informado, então é possível, sim, que a 777, o Paulo Brax, estejam com dificuldades para contratar essa cereja do bolo. Mas eu estou aqui em São Paulo, todo mundo sabe disso, e aí eu encontrei o Eric Johnson, que é um dos mais fanáticos, mais apaixonados vascaínos que eu conheço. Engraçado, quando eu falei de alguns nomes, né, e posso até exemplificar, Di Maria foi o que ele mais gostou. Rames Rodrigues, Isco, Di Maria, Oscar e Felipe Coutinho. Ele falou o seguinte, falou, cara, a gente já viu essa história se repetir algumas vezes. Trazer jogador em final de carreira, ele vir meio que se aposentar naquele time ali e não produzir. Então, se for para trazer um craque, que traga um craque jovem. Eu falei, mas aí eles fizeram sentido ao contrário. O nosso craque eles venderam. E até venderam barato, que é o Andrei Santos. Mas, enfim, isso já aconteceu. Ele falou, cara, eu vou com o Marlon Gomes. Eu dou mais moral para o moleque, sei lá, invisto num zagueiro e dou a camisa 10 para o Marlon Gomes, faço dele um novo Edmundo. Ele até brincou assim. E eu falei, cara, o pior é que eu concordo com você. O problema é que tem uma torcida gigantesca por trás que está carente de um ídolo, carente de um grande nome que ela possa bater no peito e falar, eu vou a São Januário para ver fulano. Coisa que aconteceu durante todos esses 124 anos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, são opiniões muito diversas, muito diferentes, né? E que engraçado, eu tenho uma tendência a concordar com ele, mas para isso o time tem que estar forte e competitivo, para que o time consiga as suas vitórias, para que o Maurício Barbieri tenha a paz e a tranquilidade para trabalhar e os meninos brilharem. Então, mais do que a cereja do bolo, e aí eu gosto da SAF, que a SAF não mete os pés pelas mãos, não tem a cobrança de quem o elegeu. Ele chegou ali e comprou, ele tem um dono lá que está pouco se lixando para as pressões internas, entendeu? Tem ali um trabalho, um pensamento, um foco, que vai ser um planejamento que vai ser respeitado. Então, o nome do Matheus Pereira, se ele está sendo pretendido por tantos times, valor ele tem. Não é um João Ninguém, né? Então, cara, tomara que o Vasco consiga e que ele jogue, né? Porque não adianta também contratar jogador de nome e o cara chegar aqui e não jogar. Entendeu?
a gente, atleta, só para, eu parei, o Zico parou, o Roberto Dinamite, o Romário, só para, porque o corpo não aguenta. Então, quando você dá uma sobrecarga num corpo já cansado, as contusões são gigantescas. E aí você vai vivendo, convivendo com aquilo ali, você desiste. A tendência é que você pense em parar. Então, cara, eu prefiro que seja jovem, para trocar por miúdos. Tá aí, família, eu quero a sua opinião. Cabe aí o Marlon Gomes assumir essa camisa 10 do Vasco. Cara, eu acho o Marlon Gomes um jogador de muito potencial, tem muita qualidade, um jogador muito versátil, né? Que joga ali de segundo volante, pode jogar mais à frente. Na Série B do ano passado foi importante ali, jogando pela ponta direita, né? Dando qualidade, dando um drible. Entrou muito bem no time do Vasco, mas tem outras questões aí, né? Essa questão do marketing, de trazer um jogador realmente a cereja do bolo, para trazer sócio pro Vasco, o torcedor do Vasco ficar animado. Claro que concordo plenamente com o Edmundo, tem que ser um jogador que possa render dentro de campo e não só trazer aí o torcedor com a imagem dele, mas tem que render dentro de campo, porque o Vascaíno ele quer ser competitivo nesse ano aí de 2023, mas é uma possibilidade sim, família. O Marlon Gomes é muito bom jogador, mas a gente fica na expectativa aí de saber qual vai ser a cereja do bolo, né? O Zé Comé tá falando isso, mas pra gente comparar, prefiro o Marlon Gomes de 10 do que esse. A gente tem que saber o nome que a 777, o Paulo Brax entendem que é a cereja do bolo para esse time do Vasco. Nesse momento a gente só tá na especulação, então não dá para comparar. Dependendo do nome que chegar, a gente vai falar, não, esse aqui tem mais peso, esse aqui vai ajudar, o Marlon pode fazer ali a função de segundo volante, então a gente tem que ver qual é o nome, qual é a cereja do bolo pra gente realmente ter esse debate. Mas fato é que eu espero que o Marlon Gomes se destaque muito nessa temporada. Eu venho falando aqui que os dois jogadores que eu vou botar aí, minhas fichas, são o Marlon e o Egnaldo. Eles possam muito aí se destacar e ajudar o Vasco a ser competitivo. E aí, dentro do que o Edmundo falou, de trazer um jogador mais velho pra ser esse camisa 10, a cereja do bolo, surgiu a informação ontem, né, que o Papo Gomes, jogador que foi campeão do mundo aí pela seleção argentina, entrou pouco aí na Copa do Mundo, se eu não me engano, entrou em 2 jogos, acho que foi contra a Arábia Saudita na estreia e também contra a Austrália. Ele entrou pouco, mas foi campeão do mundo, um jogador que aí eu conheço, né, porque acompanhei aí Liga dos Campeões, futebol italiano, né, teve o seu destaque lá no Atalanta, onde na temporada de 19 e 20 eles chegaram nas quartas de finais ali da Liga dos Campeões contra o PSG, acabou sendo eliminado. É um jogador que atualmente está no Sevilla, né, um time que a 777 tem uma participação e por isso deve ter sondado o jogador de 34 anos, mas é um jogador que sempre que eu vi o Papo Gomes jogar, é aquele jogador da ponta esquerda, né? Ele sempre foi baixinho ali, um jogador baixinho, rápido, de bom drible, e muito tempo que eu não acompanhei ele agora no Sevilla. E pra jogar nessa beirada de campo, tem que ajudar a marcar, tem que ajudar ali o sistema defensivo, e eu não sei se ele já tá com o físico pra isso. Eu nunca vi o Papo Gomes jogando ali pelo meio pra essa função de armador. E eu não acho, né, que o Papo Gomes seria, assim, essa cereja do bolo. Eu acho bom jogador, como eu disse aqui, fisicamente eu não sei como ele se encontra, tô vendo aqui os números dele na última temporada aí pelo Sevilla, vem atuando, vem em atividade, mas eu esperava um jogador com a função mais ali pro meio campo, porque o Papo Gomes, na minha opinião, sempre foi aí, teve destaque pela ponta esquerda, e pela essa ponta esquerda aí eu quero um jogador mais jovem, mais físico, que ajude, né, que parte pra dentro, porque eu tenho a opinião, família, que o Vasco tá em reconstrução, é um time que vai buscar um entrosamento ao longo da temporada, e muitas das vezes vai faltar a parte técnica, pelo entrosamento, às vezes o jogador não encaixa, vai demorar a se adaptar aqui no futebol do Vasco, no sistema de jogo do Barbieri, e aí tem que sobrar a parte física. E é importante que esses jogadores do lado de campo estejam bem fisicamente para ajudar defensivamente. Então, eu acho que o Papo Gomes, se chegar para essa função aí de meio campo, eu não sei se ele renderia aí para municiar o ataque, porque ele sempre foi caracterizado como um ponta esquerda. Mas também aqui a informação é que o Vasco sondou o jogador, não houve um acordo financeiro, e aí o Vasco desistiu desse atleta aí. Papo Gomes seria a cereja do bolo que tanto Zé Colmeia fala aí na sua opinião. Quero saber o que é que você acha. Para finalizar o nosso vídeo, vamos trazer aqui o João Guilherme. Tava lá no canal dele falando aí as expectativas do futebol brasileiro, quem ele acha que vai ser campeão, quem vai cair. Ele falou um pouco do Vasco. Se liga só. Aí muita gente vai perguntar, e as SAFs, o Vasco, o Botafogo? Botafogo eu já falei da Sul-Americana. Vejo aí como uma possibilidade bem interessante. Mas é importante o torcedor, tanto do Vasco, do Botafogo, do Cruzeiro, que está de volta à primeira divisão, essas equipes que viraram SAF, que existe um trabalho sendo feito de médio a longo prazo. Não é da noite para o dia que esses times voltarão a ficar fortes ao ponto de lutar pelas principais competições. Acho que estarão bem melhores do que no ano passado. Principalmente o Vasco, que esteve muito mal na Série B e quase não subiu. Acho que esses times farão uma boa temporada. Brigarão ali
por posições melhores no Campeonato Brasileiro, até buscando uma vaga na Libertadores da América, mas são equipes que eu vejo que para disputar o topo ainda não estarão preparadas, mas darão um passo importante para que nos próximos anos cheguem lá. Tá aí, né, família? Esse comentário do João é o senso comum aí da mídia, né? Falando que o Vasco tem que fazer uma temporada para permanecer na Série A, sem passar sustos. E, cara, a gente olhando hoje pro elenco do Vasco, fica difícil também a gente dar a nossa opinião. Acho que a gente pode surpreender, mas tem que chegar mais peças. Tem que chegar esse camisa 10, tem que chegar um atacante pelo lado esquerdo, tem que chegar um zagueiro, chegar mais opções para aí sim a gente falar, pô, dá pra gente surpreender. Claro, também ver o Vasco dentro de campo, eu tô confiante, cara. Eu acho que o Vasco pode fazer uma boa temporada, mas entendendo que tem que chegar mais peças. E aí eu posso até mudar aqui a minha resposta e te dar a certeza. Pô, cara, dá pra gente beliscar alguma coisa interessante aí, uma Libertadores, uma pré-Libertadores, mas tem que chegar mais jogadores de peso. A gente teve a noção ali, diante do jogo contra o River Plate, por mais que o Vasco perdeu de 3-0, como é diferente quando o Jair entrou, como é diferente quando o Orediano entrou, como é diferente ter um jogador do nível do Pedro Raul. Então você imagina chegando mais jogadores assim que se assemelha à qualidade do Jair, do Pedro, do Orediano, o Vasco vai dar um salto de qualidade e a gente vai, poxa, falar assim, não, dá pra gente ter bons resultados realmente nessa temporada aí de 2023. Família, vou ficando por aqui, tamo junto, se gostou do vídeo aí, senta o dedo no like, não se esquece também de se inscrever no nosso canal, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.